Nosso tema hoje, vida sem limites. Na sexta-feira esteve aqui com a gente o Jonei, falamos sobre desapegar. Ontem o pastor Assírio estava aqui e trouxe uma palavra abençoadora sobre fazermos um reset na nossa vida, reiniciar aquilo que precisa ser reiniciado, sabe? Coisas que a gente acaba, como um celular que você enche de coisa e aí ele fica lento e não está mais do jeito que era. Às vezes a nossa vida fica dessa forma e a gente precisa resetar e reiniciar. E ontem ele trouxe uma palavra sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre vida sem limites. Efésios 3, do 14 ao 21, diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Um texto tão pequeno, né? São poucos versículos aqui do 14 até o 21, mas que traz tantas verdades e que impacta a gente de uma forma, a mim impactou de uma forma muito grande. A princípio o tema era só o 20 e o 21, mas estudando ali, né, eu falei, não, eu preciso falar do 14 ao 21. E esse texto, ele é uma oração do apóstolo Paulo. Não sei se você já havia percebido, se você já havia entendido isso. Esse texto é uma oração. E a carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Ele estava preso em Roma ali por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Então Cristo já havia morrido aí pelo menos há uns 30 anos. E ele estava preso, né? A perseguição à igreja. E ele escreve essa carta aos Efésios. E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios era para fortalecer a fé daquela igreja e encorajá-los a viver de acordo com uma nova identidade que eles tinham em Cristo. O objetivo da carta era esse, olha, encorajar eles a ter fé, a perseverar, e para que eles vivessem de acordo com a nova identidade que agora eles tinham em Cristo, ou seja, eles eram livres. Eles não estavam mais dominados pelo poder do pecado, agora eles estavam livres em Cristo Jesus, e por isso deveriam viver como essa nova identidade. E lembra qual foi o nosso primeiro tema lá no primeiro domingo? Livre para ser eu. E nós lemos, né, alguns versículos do capítulo 3, o capítulo 1 e o capítulo 2, aqui, né, no versículo 3, ele começa de uma maneira bem interessante. Ele diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Pensa em quê? Em que o apóstolo Paulo estava pensando que motivou ele a cair de joelhos e orar essa oração aqui que a gente acabou de ler? O que ele disse anteriormente. E o que Paulo disse no capítulo 1 e no capítulo 2? A gente não pode aqui ler tudo, mas você pode ler aí na sua casa. E às vezes a gente pega um texto fora do contexto e não entende a profundidade dele. O apóstolo Paulo, ele cai, se prostra de joelho em oração ao Pai,
baseado naquilo que ele havia descrito no capítulo 1 e no capítulo 2. E o que foi que Paulo falou? No capítulo 1, Paulo vai descrever a queda humana, o que o pecado fez com o homem. Mas ele vai, lá no capítulo 2, trazer a graça de Cristo, a graça salvadora de Jesus Cristo, que alcançou o homem caído, destinado ao inferno. E diante dessa grandeza, diante dessa maravilha, Paulo estava ali na prisão, ele estava escrevendo, e ele escreveu o capítulo 1, escreveu o capítulo 2, e eu imagino ele orando, ele escrevendo isso: olha, Senhor, eu preciso parar de escrever para orar, porque isso que o Senhor fez é grande demais. E às vezes, lembra que eu falei aqui na hora do louvor, já impactado com a palavra, diante de maravilhas e grandezas de Deus e da ação de Deus nas nossas vidas, a gente se cala, a gente se prende a uma religiosidade, se prende a métodos, se prende a muita coisa. Os judeus, eles oravam de pé. Eles não tinham costume de orar de joelhos, eles oravam de pé. Mas Paulo aqui, eles só se prostravam, diante de algo muito sério. Então, não é nada na Bíblia à toa, isso não está escrito à toa. Mediante a grandeza do Evangelho, mediante a grandeza da graça salvadora de Deus, que Paulo havia descrito no capítulo 2, ele se prostra de joelho e ora ao Pai. E muitas vezes nós não queremos nos prostrar diante de Deus, mas eu já te adianto que não existe vida sem limites em Deus, sem nos prostrarmos diante do Senhor das nossas vidas. E quando a gente pensa assim, vida sem limites, o que é vida sem limite lá no mundo? É beber desregradamente, fumar, usar drogas, ter várias mulheres, vários homens, se relacionar com várias pessoas, curtir a vida, não é isso? Isso é a vida sem limite. Mas quando a gente vem para o Evangelho, para a palavra de Deus, vida sem limites é completamente diferente disso. Vida sem limites é você conseguir dizer não para tudo isso e viver aquilo que Deus determinou para você. Isso é viver sem limites. Sem limite. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Uma outra coisa que às vezes as pessoas falam muito, quando você vê uma pregação falando sobre esse texto, lá o finalzinho, o 20 e o 21. Pode botar para mim, por favor? Vamos ver se a minha Bíblia é muito pequena, ela fica voltando. 20 e 21. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir e imaginar. Tem uma versão que é mais conhecida: infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A gente vê isso em tudo quanto é lugar, não é não? Você já leu isso em várias coisas, citações, pessoas vão dar uma palavra motivadora para alguém, não, porque Deus é capaz de realizar infinitamente mais, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que você imagina, e muitas pessoas tendem a transportar isso para coisas materiais. Olha, sonha grande, Deus pode te dar um carro melhor, Deus pode te dar uma casa melhor, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer você enriquecer, Deus pode te dar um casamento, Deus pode fazer, e realmente Deus pode fazer isso tudo, mas não é isso que o texto está dizendo. Deus pode fazer tudo isso e Ele faz, mas o que o apóstolo Paulo está trazendo de mensagem nesse texto é muito mais profundo. O que Deus pode nos dar, que a nossa mente não pode entender, e que é infinitamente maior, é a plenitude da vida dele, do próprio Deus.
Deus, o Deus grandioso, imensurável, onipotente, Criador dos céus e da terra, que não se pode medir, nós podemos ser morada dele e podemos viver a plenitude da sua vida, do seu poder, ter o seu poder agindo em nós, através de nós. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que é infinitamente mais do que a gente pode pensar. E o que é limite? Segundo o dicionário, limite é linha, ponto real ou imaginário que marca a separação entre duas coisas, entre dois territórios, uma divisa, uma fronteira. Então o limite é, olha, daqui você não pode passar. Olha, vai ficar demarcado aqui, por exemplo, a câmera tem um ângulo, ó, não passa muito para lá não, porque senão você não vai ficar no ângulo da câmera. É um limite. São limites são demarcações. E quando a gente fala em limite na nossa vida, a gente pensa muito em quê? Em regras. A Camila acabou de orar aqui pelas questões das gerações. O que os adolescentes mais, rebatem? As regras. E associamos os limites às regras. E achamos que viver sem limites é romper essas regras. Quando na verdade o Senhor estabelece uma série de regras para que a gente cumpra e viva uma vida de fato sem limites. E a gente pensa em obstáculos intransponíveis, a gente pensa em doenças, a gente pensa em medos, a gente pensa em fraqueza, a gente pensa até na falta de fé. E a gente fala, não é isso que está te limitando. O que te limita é a falta de fé. O que está te limitando é a falta de coragem. Talvez você não vá lá na frente, você não fala nada. Talvez você não pregue, você não canta, você não prega para ninguém. Você não fala de Deus porque você está tímido, porque você tem vergonha. E isso te limita. São limites físicos que existem. Talvez você tenha uma doença que te limita fisicamente. Mas eu gostaria de refletir hoje não apenas nos limites físicos, mas nos limites espirituais. Muitas vezes nós não temos limites físicos nenhum. Os nossos limites, na verdade, são espirituais. E nos mantém num espaço demarcado, quando na verdade deveríamos ultrapassar para chegar na plenitude da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, na plenitude de fato, viver de fato que é ser cristão. E o primeiro tópico que eu queria conversar aqui com você é: Deus não tem limites. Eu tenho limite, você tem limite, mas Deus não tem limites. A gente tenta encaixotar Deus no nosso molde, na nossa forma. A gente tenta delimitar Deus de acordo com a nossa vontade, com o nosso gosto musical, com o nosso gosto de ações, com o nosso gosto pelo método de orar. A gente tenta delimitar Deus, mas Deus não tem limites. Deus é, como eu já falei aqui, imensurável. Deus é eterno. Deus está além do tempo. E às vezes a gente quer limitar Deus no nosso tempo também. A gente quer que Deus faça as coisas a tempo e a hora, no nosso tempo, quando Ele não trabalha dessa forma. Ele não se limita. A mente humana, ela é extremamente complexa. Eu não sei aqui, eu não tenho grandes entendimentos, mas talvez tenha gente aqui que tenha muito mais entendimento do que eu a respeito da mente humana. Talvez tenha psiquiatras aqui, psicólogos. A mente humana, ela é extremamente potente e capaz de realizar coisas que a gente nem imagina. Não é isso? Olha quantas coisas o homem já inventou. Se você parar para pensar no tempo do apóstolo Paulo, que estava lá na prisão em Roma, tu acha que ele pensou que a gente estaria aqui com o celular, filmando, transmitindo negócio, sei lá o quê, com luz, nem energia elétrica tinha? Quantas coisas o homem inventou? Não sei se você para pensar, mas eu sou muito assim, eu fico parando, gente, com quem foi que pensou nisso? Como? Eu fico pensando na internet. A internet é um negócio que eu fico pensando o tempo todo, gente, cara, como é que isso pode? É um negócio
incrível, que quem inventou? O homem. A medicina, os avanços na medicina, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu vejo um vídeo de cirurgias com robótica, o cara abre a cabeça de alguém, mexe no cérebro lá, fecha de novo e manda ele para casa. E ele acorda vivo, bem. Se eu for fazer isso, não acorda mais, vai virar o Frankenstein. Lembra do Frankenstein? Que mexe nos parafusos, fica meio... Mas existe homens que são capazes de fazer isso. É a mente humana. A mente humana, ela é capaz de criar realidades. Pessoas com esquizofrenia, com outras doenças psicológicas, psiquiátricas, elas são capazes de criar mundos alternativos, ver o que não existe. Ver o que não existe. Talvez você tenha pessoas na família assim, como eu tenho amigos assim, que se não tomar o remédio, ele cria uma realidade completamente diferente, que só ele vê. Mas o apóstolo Paulo diz que essa mente complexa, essa mente incrível, que é a mente humana, não é capaz de compreender a grandeza de Deus. E o que Deus pode fazer é infinitamente maior do que a mente humana possa pensar. Você tem noção do que é isso? Uma mente tão complexa não é capaz nem de pensar no que Deus pode fazer, porque é infinitamente maior. E a gente pode pensar tanta coisa. Você pode pensar, e agora que você está lá no Japão, você está lá numa praia muito legal, você pode pensar na sua casa, no seu trabalho amanhã de manhã, você pode pensar em tanta coisa, você pode estar olhando para a minha cara aqui pensando um monte de coisa, e graças a Deus que a gente não lê pensamento. Já pensou? Meu Deus do céu. Lembro quando eu era adolescente, Cíntia gostava daquele filme Crepúsculo. Eu gostava também, via com ela. Vimos todos. Depois as crianças inventaram de ver também, vimos todos de novo com as crianças. Aí quem nunca viu o filme de um vampiro com a menina lá? E ele lê a mente. Ele lia a mente dela. E eu ficava, Deus me livre, esse negócio de ler mente, tá doido? Eu quero saber lá o que os outros estão pensando? Não quero. Você queria saber, gente? Eu não queria. A gente já não tem muita paz sem ver. É verdade. A gente já fica meio atribulado sem ver o que a pessoa está pensando. Você imagina ver os pensamentos. Você imagina eu aqui vendo um monte de bolha saindo assim, pensando nisso, pensando naquilo. É surtar, ficar maluco, pular da ponte. Deus é sábio, gente. Deus sabe muito o que faz. Deu o poder da mente humana fazer muita coisa, mas de ler pensamento ele não deu, não. É igual, eu gosto muito de filme de herói, né? A história de herói, e os heróis têm superpoderes. Mas se o homem tivesse superpoder mesmo, ninguém ia ser igual o Superman, bonzinho, oh que maravilha, eu não mato ninguém, ia dando raio em todo mundo, não sobrava ninguém, a humanidade já tinha acabado. A humanidade já tinha acabado, porque o povo já anda brigando, no tapa você imagina dando raio laser, pisou no meu pé, fulminou, morreu, acabou. Ladrão, você imagina o povo, aparece aqui, aí passa a parede, não ia sobrar nada, roubar tudo de todo mundo. Por isso que o ser humano não tem superpoder. Mas temos uma mente muito poderosa. Mas essa mente poderosa não é capaz de entender, imaginar ou de mensurar aquilo que Deus pode fazer. O Deus Criador, Ele nos amou tanto que possibilitou a nós sermos cheios e preenchidos de sua plenitude, atuando e agindo em nós de maneira que jamais poderíamos imaginar. Uma capacitação sobrenatural em Cristo para andarmos em santidade e na contramão do mundo, transpondo qualquer limite imposto pelo pecado no nosso corpo mortal, indo contra a sociedade decadente dos nossos dias. Então Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onipotência, Ele possibilitou a nós sermos preenchidos da sua plenitude, atuando em nós para que, de uma maneira que a gente não pode nem imaginar, e isso é o infinitamente mais, a gente não pode nem imaginar, e nos deu uma capacitação sobrenatural em Cristo
para que a gente ande na contramão do mundo, transpondo qualquer limite imposto pelo pecado. Então, na verdade, a vida sem limites não é andar pecando. A vida sem limites é uma vida sem as amarras do pecado, sem o domínio, sem o controle do pecado me delimitando. Em Cristo Jesus eu sou livre e eu posso dizer: não, eu não vou fazer, não, eu não vou agir assim, eu vou andar em santidade, eu vou andar na contramão do mundo, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E isso é viver sem limites. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Porque é algo que o homem não pode imaginar, porque o homem quer pecar, o homem quer fazer aquilo que é errado. Mas quando a gente recebe essa nova vida em Cristo Jesus, quando a gente é livre, quando a gente é liberto, a gente recebe uma capacitação sobrenatural para ultrapassar o limite do pecado e andar em santidade. Mas como que eu faço para ter uma vida sem limites? Como é que eu faço para ter essa vida assim? Para conseguir vencer o pecado? Como é que eu faço para viver essa plenitude que Deus tem, essa plenitude de vida, de poder, ver o poder de Deus agindo em mim e agindo através de mim? Como é que eu faço? Como é que eu faço para experimentar isso? O apóstolo Paulo nos ensina do versículo 16 ao versículo 19. E o versículo 16 diz assim: peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. O apóstolo Paulo estava orando pela igreja de Éfeso e por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele dobra o seu joelho e ora ao Pai por mim e por você, e ele diz: olha, eu peço da riqueza de sua glória, Senhor, que o Senhor fortaleça eles com poder interior por meio do seu Espírito. E a primeira coisa que precisamos fazer para ter uma vida sem limites é ser fortalecido no nosso interior pela ação do Espírito. E como? Disciplinas espirituais: palavra, oração e louvor. Uma vida de busca, uma vida dedicada ao Senhor. Você não vai conseguir viver a plenitude, você não vai conseguir viver uma vida sem limites se você não lê a palavra, se você não lê a Bíblia. Como que, pastor assim falou algo parecido aqui, eu não lembro direito como foi que ele falou, mas ele falou algo assim: como que você quer estar na eternidade com Deus se não gosta nem de ler a palavra dele? Não sei se foi isso, mas eu estou falando isso. Tu não gosta de ler a Bíblia, o que você quer fazer no céu? Você não gosta de cantar para Deus, então o que você quer fazer no céu? Porque lá a gente vai ficar cantando. Vai cantar eternamente? Não sei, mas a gente vai cantar. Uma amiga minha uma vez falou para mim assim: eu não quero o céu de vocês crentes não, porque deve ser muito chato, ficar o tempo todo, a eternidade fazendo aleluia, glória, glória, cantando, já não gosto da igreja aqui. Imagina numa eternidade desse jeito, eu prefiro ir para o inferno. Trabalha comigo. Eu fiz o quê? Fiquei quieto, falei: minha filha, vou brigar? Não, o que eu posso fazer é orar, porque ela está cega, ela ainda, a graça salvadora ainda não alcançou, mas pode alcançar. Quando a coisa aperta, pede oração. Quando o negócio esquenta, aí não, deixa eu quero conversar. É assim que acontece. Então, a primeira lição que a gente aprende para ter uma vida sem limites é fortalecimento por meio do Espírito Santo. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Não existe liberdade sem o Espírito Santo. Não existe. E o que o Espírito Santo agindo no meu interior vai me motivar a fazer? Ler a palavra, orar e louvar ao Senhor. É básico, é o básico. E que é difícil, e que a gente não faz.
E o versículo 17 diz assim: então Cristo, veja bem, vai acompanhando comigo, ó. Peço que da riqueza da sua glória Ele te fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, uma vez fortalecido, uma vez cheio do Espírito, uma vez com o seu interior, aí, buscando, lendo a palavra, você, então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. O que vai manter você forte, o alicerce, a raiz aí, o texto, em outras versões vai falar enraizado, alicerçado. Essas raízes, esse fundamento que vai te manter de pé diante de toda a situação que você vier a passar, é Cristo. É Cristo habitando em você. E aí você pode dizer: mas eu já entreguei minha vida a Jesus, Cristo já habita em mim. Mas existe uma diferença entre a habitação do Espírito e ser cheio do Espírito. Camila citou Atos 2. Em Atos 2 eles foram cheios do Espírito. E se você for continuar lendo Atos, eles foram cheios várias outras vezes. Várias outras vezes. Uma coisa é ser a habitação, amém. Você é a habitação do Senhor? Amém. Mas você precisa ser cheio. E para ser cheio você precisa buscar todo o tempo. E a segunda lição que a gente aprende para viver uma vida sem limites, baseado nesse texto, é que nós precisamos buscar ser cheio, sendo habitado plenamente pelo Espírito. Ser cheio de fé, confiando em Jesus o todo o tempo, se tornando um cristão maduro, forte, enraizado e alicerçado, amando de forma altruísta, como Deus amou. Um pequeno versículo traz isso tudo para você. Cristo habitará em vocês à medida que vocês confiam nele. Quanto mais você confiar, mais cheio você vai ser. Quanto mais você buscar, mais cheio você vai ser e mais forte você será. E o final do versículo: se aprofundarão em amor e os manterão fortes. O amor é a essência de tudo. É a essência de tudo. O versículo 18 diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Olha Paulo falando mais uma vez do amor. Compreendendo o amor de Cristo, que é imensurável e perfeito por todos aqueles que o Pai lhe deu. Exercer esse amor. Amar é o dever de todo cristão. Então a terceira coisa que você precisa fazer para viver uma vida sem limites, vou recapitular: primeiro, se fortalecer por meio do Espírito Santo, leitura da palavra, louvor, oração. A segunda coisa, você precisa buscar ser cheio do Espírito. E a terceira coisa, para que você tenha um alicerce forte, a terceira coisa, você precisa compreender o amor de Cristo pela humanidade, um amor altruísta, um amor que não pensou em si, e amar da mesma forma. E amar da mesma forma. Quando o apóstolo diz largura, comprimento, altura, profundidade, ele não está aqui dizendo que a gente tem que medir, que ficar medindo nada. Ele está querendo dizer que é o tamanho, é grande. Você precisa entender o quão grande, o quão imensurável é o amor de Cristo por mim, por você, pelos pecadores. Todos nós estávamos afastados e destituídos da glória de Deus, mas em Cristo Jesus Ele nos reconciliou. Jesus nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, e é um amor altruísta, um amor que não requer nada em troca. O Senhor não te salva, Ele não te salvou porque você ia dar alguma coisa para Ele, Ele não vai te abençoar porque você está dando alguma coisa para Ele. Você dá em gratidão e Ele te abençoa independente disso, porque Ele te ama. E o amor do Senhor é amor altruísta, não é um amor interesseiro.
E é esse tipo de amor que a gente precisa ter. A gente precisa deixar de ser interesseiro e amar só a quem pode dar alguma coisa pra gente. Isso é romper limites, porque isso é o que o mundo diz. O que o mundo diz é que a gente tem que amar só quem ama a gente, que a gente tem que abençoar só quem abençoa a gente. E romper com isso é romper esse limite. Você precisa ter uma vida sem limite para que você possa amar de maneira altruísta, amar sem esperar receber nada em troca, porque isso é a essência do Evangelho. O versículo 19 diz assim: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Olha o que o apóstolo está falando. A gente só vai ser totalmente preenchido com a plenitude de vida e poder que vem de Deus quando nós experimentarmos o amor de Deus. E esse experimentar aqui é praticar esse amor. É praticar esse amor, porque no versículo anterior ele fala também de amor, mas aqui ele fala de uma outra forma. Então nós precisamos entender o amor de Cristo pela humanidade, precisamos nos sentir amados, precisamos compreender esse amor que nos alcançou também e amar, e assim nós seremos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Você lembra como eu comecei essa pregação, falando da grandeza de Deus? Você pode imaginar, a gente não consegue imaginar, gente, o que é a plenitude de vida e poder de Deus. Eu posso ficar aqui horas e horas falando e não vou conseguir expressar a plenitude e a grandeza do poder que vem de Deus. Mas o apóstolo está dizendo para a gente que toda essa plenitude de vida e poder pode habitar em nós, pode estar em nós, pode nos dominar e fazer com que vivamos uma vida incrível, uma vida sem limites, uma vida diante de Deus sem reservas, uma vida em que eu vou experimentar a boa e perfeita vontade de Deus o tempo todo. E para isso eu preciso ler a palavra, orar, louvar, eu preciso amar, eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Parece simples, né? É só isso, mas isso é grande demais. Isso faz toda a diferença. Experimentar é vivenciar o grande amor de Deus. E como que eu posso vivenciar esse amor? Através de Cristo Jesus. Quando a gente no final do culto pergunta: você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? A pessoa que levanta a sua mão, ela está ali sentindo o amor de Jesus por ela. Acho que foi sexta-feira que a Beatriz veio aqui, ela estava chorando, entregando a sua vida ao Senhor. E a gente podia ver ali o quanto ela estava se sentindo. A gente entende aquilo ali. Talvez você não se lembre, eu acho que isso é inesquecível. O momento em que a gente sente esse amor, em que a gente olha para nós mesmos e vê quem a gente era, e mesmo assim o Senhor nos amou. É isso. Ser liberto por esse amor, ser plenamente completo por esse amor, vai fazer com que você tenha vida e o poder de Deus fluindo através de você. E às vezes a gente quer ver o poder de Deus de várias coisas, a gente quer fazer, e a gente quer, sabe, inventar muita coisa, quando na verdade, para você ver o poder de Deus fluindo através da sua vida, agindo através de você, você precisa experimentar esse amor, vivenciar esse amor, amar também, amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É isso que vai fazer você experimentar uma vida sem limites. Vida sem limites
é ser preenchido totalmente de tudo que vem de Deus e se tornar o mais semelhante a Cristo possível. Eu queria que você guardasse essa frase. Vida sem limites é ser preenchido totalmente de tudo que vem de Deus e se tornar o mais semelhante a Cristo possível. Viver sem limites é ser igual a Jesus. Ter vida sem limites é se parecer com Cristo. É isso que o apóstolo está nos ensinando. O quanto você tem sido parecido com Cristo nas suas ações e nas suas atitudes, é isso que vai fazer a diferença. No versículo 20, o apóstolo diz assim: toda honra e glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Ele fala isso tudo, e ele sintetiza aí, olha, vai acontecer isso que eu já acabei de falar aqui, e ele termina dizendo: toda glória seja a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é grandioso, o seu poder é grandioso, atua em nós, e é capaz de realizar essa obra tão incrível, muito além do que a gente podia imaginar. Deus é tão bom, Ele é bom, tão bom, Ele ama tanto, que é muito além de toda a bondade, de todo amor que você possa imaginar. Vai muito além, é muito mais profundo. Ser forte espiritualmente, movido pelo amor divino, ao ponto de ser totalmente envolvido pelo Senhor, vai fazer com que a gente elimine o nosso eu por completo. Para você dominar a sua carne, para você eliminar o seu eu, para você de fato matar aquele velho homem, você precisa ser movido pelo amor divino, você precisa ser forte espiritualmente e ser totalmente envolvido pelo Senhor. De outra forma você não vai conseguir, e o seu eu vai prevalecer. O apóstolo Paulo vai dizer em outro texto, que eu não me lembro, não sou bom com referência, mas ele vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso. Não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você, é Cristo quem deve reger todas as suas ações. O seu eu precisa morrer, e isso é uma vida sem limites, porque isso vai fazer você experimentar o grande amor de Deus, o seu poder fluindo através de você. Quer ter autoridade? Às vezes as pessoas ficam: não, você tem que ter autoridade, você tem que ter a unção para falar. Sim, mas sabe da onde que vem essa capacitação? A autoridade, a unção vem do Senhor. Isso não é adquirido por homens, é Deus quem dá, e Ele dá quando a gente age dessa forma, quando a gente faz aquilo que precisa de fato fazer. Quando somos de fato fiéis a Cristo, sendo e agindo como Ele, o poder de Deus age em nós, por meio de nós, uma ação ilimitada que vai além da nossa compreensão. Vencemos e ultrapassamos os limites. E de uma vez por todas, meu irmão, não pense mais somente em limites físicos, e vou construir, vou conseguir, vou comprar, vou isso, vou aquilo. Esquece isso. Esse limite que o Senhor vai fazer com que você transponha através do poder do Espírito Santo, através do poder de Cristo agindo em você, é para que você ande em santidade. Isso é difícil. Isso é romper limites, porque o mundo vive no pecado. Andar em santidade é romper limites, é viver sem limites. Amar os nossos inimigos. Você, jovem adolescente que odeia fácil, odeia pai, odeia mãe, odeia os colegas da escola, briga com todo mundo. Eu trabalho numa escola e às vezes é uma guerra danada. Aí hoje se ama, amanhã se odeia. Começa o ano se amando, no meio do ano se odeiam, no final do ano está se amando de novo.
Você tem que amar aqueles que te odeiam. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu sinto te dizer isso. Sinto não, isso é bom. Mas é porque você pode não gostar de ouvir. Mas é. A gente não tem que amar quem é bonzinho com a gente. Mas é fácil? Não. Isso aqui, toda essa mensagem, gente, falou primeiro comigo. Comigo. É fácil amar os nossos inimigos? Não. É fácil amar quem odeia a gente, quem fala mal da gente, quem calunia a gente? Não. Não é. E como que a gente consegue fazer isso? Através da ação do Espírito Santo em nós. Sendo cheio, tendo uma vida de comunhão com Deus, leitura da palavra, oração, entendendo, experimentando o amor de Deus, porque quando eu experimento o amor de Deus, eu lembro e reconheço quem eu sou. Eu não merecia ser amado, mas fui amado, então eu vou amar também quem não merece, porque eu também não mereço. Vencer e ultrapassar o limite de vícios, de pecados, essa capacitação que eu falei aqui no começo, tudo isso que eu falei aqui no começo, vai fazer com que você transponha os limites impostos por pecados e vícios. Jonei falou isso, pastor Assi falou isso ontem, eu estou falando aqui de novo. Pecados de estimação que a gente carrega e que a gente já se acostumou com eles. Não existe vida sem limites cultivando essas coisas. Perdoando as ofensas. Vencemos e ultrapassando os limites. Tendo paz em meio à tribulação. Chegou a angústia, chegou a tribulação, chegou o problema, eu tenho paz e com isso eu transponho limites. Eu venço o limite da angústia, do desespero, do meu próprio temperamento às vezes, e tenho paz sobrenatural, ultrapassando os limites. Não tememos a morte. Quando a gente entende isso aqui, a gente não teme mais a morte, porque morrer para mim é lucro, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se eu morrer está tudo bem, porque quando eu morrer eu fecharei os olhos aqui e vou abrir lá na eternidade. Amém? Cristão não pode ter dúvida da salvação. Não pode. Quando a gente vence, quando a gente vive uma vida sem limites, é quando a gente não retrocede nem olha para trás, não importa o que aconteça. Quando a gente não tem medo, porque a gente sabe quem está conosco. Quando a gente perde tudo por Ele, com amor e com alegria. Isso é uma vida sem limites. E eu só consigo fazer isso quando eu experimento esse amor imensurável do Senhor. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu sou fortalecido pela palavra, pela comunhão com o Pai. Cristo será totalmente glorificado com a honra que merece de sua igreja em todas as épocas e gerações, através de vidas fiéis e dedicadas a Ele, que o buscam e amam, o amam e desejam ser cheios dele, que agem como Ele, sem reserva, sem nenhum limite imposto pelo pecado ou pela natureza humana. Isso é viver em liberdade, plenamente. Viver em liberdade é isso aqui. Amar, desejar ser cheio dele, agir como ele, e não ser regido por nenhum limite estabelecido pelo pecado ou pela carne. Isso é ser livre. Isso é viver sem limite. Em Cristo, nós somos livres. Livres para viver tudo isso aqui. Se aproprie dessa verdade. Coloque-se de pé, por favor.
Eu vou terminar lendo o versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu vou ler mais uma vez. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E é assim que o apóstolo Paulo termina essa oração. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, ou seja, a Ele seja a glória através das nossas vidas. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, e quando a gente age igual a Cristo, a gente glorifica a Deus. E em todas as gerações, a igreja de Cristo tem feito isso. E o que você tem feito? Como tem sido a sua vida? Você tem vivido sem limites ou você tem andado aquém disso? Você tem buscado ao Senhor? Você tem de fato experimentado esse amor, experimentado a plenitude de quem Deus é na sua vida? Você tem experimentado o poder de Deus agindo em você, através de você? Ou você tem andado aquém disso? E o meu clamor hoje é o mesmo do apóstolo Paulo. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. Que vocês sejam habitação, morada do Espírito Santo. Que vocês sejam habitação de Cristo. Que vocês sejam completamente cheios, plenamente cheios. Que vocês experimentem o amor do Senhor. Que vocês amem como Ele amou. E que vocês com isso tenham poder e sejam livres de todos os limites impostos pelo pecado e pelo eu de vocês e pela carne de vocês. E que vocês possam viver como Cristo viveu, o mais parecido possível com o Senhor. Aleluia. E eu gostaria de saber se existe alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Existe alguém aqui hoje que entendeu essa mensagem? Olha, eu quero experimentar desse amor. Eu quero ter essa vida sem limites. Eu quero isso. Levante uma de suas mãos. Se você foi tocado pelo Espírito Santo nessa noite. E se você tem caminhado longe disso, eu não vou pedir para você levantar a mão e para você vir aqui à frente. Se você é cristão, você é crente, você já é salvo, mas não tem vivido dessa forma. Você não tem vivido uma vida sem limites. Você tem sido escravizado pelo seu eu, pela sua carne, pela sua vontade. Você não consegue amar, não consegue perdoar. Você não consegue viver a plenitude daquilo que Deus determinou para você. Ore, hoje é o dia, essa é a hora. O Senhor não te trouxe aqui à toa, te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que haja mudança, restauração e para que você seja liberto de verdade. E você vai orar aí no seu lugar. E se você desejar, você está desviado, você deseja retornar aos caminhos do Senhor, levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Se você deseja ser batizado, levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Nós vamos cantar essa última canção antes de orarmos finalizando. Eu gostaria que você, enquanto estivéssemos cantando, pensasse no amor do Senhor. Pensasse no amor do Senhor sobre a sua vida. Pensasse em como você tem vivido e em como o Senhor quer que você viva. Vamos louvar o Senhor.
decreto de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e se morreu, supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, o que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e se morreu, supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ter a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu querer. Esse é o amor de Deus, é o amor de Deus expressado em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, ó Pai, por esse tempo de adoração, de celebração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi proclamada aqui nesse lugar. Obrigado, ó Pai, por cada celebração desse Agosto Alive. Obrigado, Senhor, por cada palavra nessa conferência. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Que de fato sejamos livres, Senhor. Liberta vidas nesse lugar. Liberta, Senhor, liberta das correntes. Liberta dos grilhões. Liberta, Senhor, de toda ação de potestades do inferno, em nome de Jesus. Toda ação do inferno, toda ação de Satanás em qualquer vida, Senhor, liberta, liberta, liberta do poder da morte, do poder do inferno, que eles sejam livres. Oh, Senhor, e aqueles que já libertos foram, que vivam plenamente a nova vida que tem em Ti, Senhor. Que experimentem do Teu amor, experimentem da plenitude e não vivam mais da maneira que viviam antes. Que não escolham, Senhor, não estar em comunhão contigo. Enche os Teus filhos com o Espírito Santo. Enche os Teus filhos, fortalece. E que o teu poder flua através de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas bem